Se você cresceu nos anos 2000 assistindo anime, com certeza se lembra da sensação de acompanhar uma história que parecia nunca ter fim. Naruto, Bleach, One Piece, Fairy Tail. Essas produções tinham uma característica em comum. Elas passavam na televisão japonesa semana após semana, ano após ano, praticamente sem pausas. Era o famoso modelo de exibição contínua. Mas basta olhar para os maiores fenômenos da atualidade, como Demon Slayer, ok, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, para perceber que algo mudou drasticamente. O modelo dos animes longos está oficialmente morrendo. A indústria abandonou a fórmula que construiu alguns dos maiores impérios geeks do planeta. E o motivo por trás disso envolve bilhões de dólares, a ascensão do streaming e uma crise de bastidores que quase colapsou o mercado de animação japonês. Para entender por que o modelo clássico começou a desaparecer, precisamos falar sobre o grande vilão da era dos animes contínuos, os fillers, ou, como todo mundo conhece, os episódios de pura enrolação. No modelo antigo, os animes eram produzidos ao mesmo tempo em que os mangás ainda estavam sendo escritos. Só que existe um problema óbvio nisso. A animação consome história muito mais rápido do que o autor consegue desenhar novos capítulos, e inevitavelmente o anime alcançava o mangá. A solução dos estúdios era criar sagas inteiras inventadas do zero apenas para ganhar tempo. O resultado era um desastre para o ritmo da narrativa. Naruto Shippuden terminou com impressionantes 500 episódios, mas mais de 220 deles eram fillers. Isso significa que quase metade do anime era composta por histórias que não avançavam a trama principal. Em um mundo moderno, onde o espectador possui milhares de opções a apenas um clique de distância, ninguém mais aceita assistir dezenas de episódios sobre um protagonista perseguindo um avestruz perdido enquanto a história principal fica parada. E essa foi apenas a primeira facada no modelo dos animes longos. A segunda veio com a revolução estética liderada pelo estúdio Ufotable em Demon Slayer e pelo MAPPA em Jujutsu Kaisen. Antigamente, produzir um anime contínuo significava economizar dinheiro constantemente. Os estúdios precisavam entregar 50 episódios por ano, então a animação era simplificada ao máximo. É exatamente por isso que Dragon Ball Super virou meme nos seus primeiros arcos, com desenhos inconsistentes, cenas estáticas e episódios claramente feitos às pressas. Mas o mercado mudou completamente. Hoje, um único episódio de um anime premium pode custar entre 250 mil e 350 mil dólares. Uma temporada curta de apenas 12 episódios ultrapassa facilmente a marca de 3 milhões de dólares em orçamento. E manter esse padrão cinematográfico por centenas de episódios seguidos simplesmente se tornou inviável. As novas gerações de fãs querem batalhas absurdamente fluidas, efeitos visuais cinematográficos e animações que parecem cenas de filmes. E isso exige tempo, muito tempo. Só que existe um fator ainda mais importante nessa transformação. O verdadeiro golpe final no modelo dos animes longos veio com o domínio das plataformas de streaming. Crunchyroll, Netflix e outras gigantes mudaram completamente a forma como o mundo consome anime. Hoje, o mercado internacional gera bilhões de dólares para a indústria japonesa. E essas plataformas funcionam em torno do formato de temporadas curtas. 12 episódios, 24 episódios. Depois uma pausa de 1 ou 2 anos. Esse modelo cria algo extremamente poderoso na era digital. Hype concentrado. Quando uma nova temporada de Attack on Titan ou Bleach Thousand Year Blood War estreia, a internet inteira para assistir. Durante alguns meses, tudo gira ao redor daquele anime. Vídeos, memes, teorias, TikToks, reações, discussões. E quando a temporada termina, o público fica órfão. Essa ausência cria urgência. As pessoas correm para comprar o mangá e consumir produtos licenciados e continuar acompanhando a franquia. O modelo antigo diluía a atenção do público. O modelo moderno monopoliza completamente a internet por períodos curtos e intensos. Existe, porém, uma única exceção gigantesca a essa regra: One Piece. A obra de Eiichiro Oda continua sendo exibida semanalmente há mais de 25 anos e ultrapassou a marca histórica de 1.100 episódios. Mas One Piece sobrevive nesse formato porque deixou de ser apenas um anime. Ele se tornou uma instituição cultural no Japão. Uma máquina bilionária de merchandising, cinema, licenciamento e turismo. É uma anomalia estatística que nenhuma outra franquia conseguiu replicar. E o mais curioso é que a própria indústria já entendeu que One Piece provavelmente será o último gigante do modelo contínuo.
Tanto que a Netflix encomendou um remake completo chamado The One Piece. E qual formato eles escolheram? Temporadas curtas, sem fillers, sem enrolação. Exatamente o modelo moderno que domina a indústria atual. No fim das contas, a morte dos animes longos não representa uma decadência. Ela representa a evolução inevitável de um mercado que precisou escolher entre quantidade e qualidade extrema. Os tempos de esperar 3 meses para uma única luta terminar ficaram no passado. Hoje, o público quer impacto imediato, animação cinematográfica e histórias muito mais diretas. Naruto e Dragon Ball Z moldaram a infância de milhões de pessoas. Mas o futuro da indústria é as temporadas curtas, explosivas e visualmente absurdas. E honestamente, depois de ver o nível de produções como Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, parece que não existe mais volta.